A análise do mapa de visibilidade no software DepthMapX é uma ferramenta essencial da sintaxe espacial usada para estudar como os espaços são percebidos e acessados visualmente. Essa análise avalia quais partes de um ambiente são mais visíveis e acessíveis a partir de diferentes pontos de vista. Vamos mostrar como usá-la num projeto que possui caminhos exteriores às edificações e exemplificar algumas decisões que podem ser tomadas no projeto. Essa análise dá suporte às decisões sobre identificar áreas mais expostas e mais escondidas, avaliar a acessibilidade visual dentro de um edifício, praça ou espaço urbano, detectar pontos estratégicos para vigilância, sinalização e circulação de pedestres, analisar o impacto de barreiras visuais como paredes, mobiliário e vegetação. Supondo a planta do projeto mostrado na imagem, a análise do mapa de visibilidade desta planta não considera as altimetrias, ou seja, definidas as áreas edificadas e as áreas externas do projeto. Elas são analisadas como estando num mesmo plano. Não se trata de um erro, mas essa é a característica da sintática espacial. No caso, temos 1. Os passeios públicos. 2. Os caminhos internos. 3. A projeção das plantas das edificações. 4. As praças internas. 5. Os jardins internos pertencentes ao projeto. Exportamos a planta contendo os caminhos e obstáculos no formato DXF, na versão 14. Abrimos o software gratuito DepthMapX. Selecionamos Arquivo e selecionamos Novo. Um novo mapa será aberto e para dentro dele importaremos os caminhos e obstáculos salvos em DXF. Nesta altura, observando os ícones superiores, escolhemos a opção Grid, que é uma malha regular a ser projetada sobre toda a área a ser analisada. Escolhemos uma medida aproximada para fazer com que essa malha fique visível no painel de análise. Não se preocupe, você vai entender para o que serve esse grid. Cada quadrado que compõe o grid receberá um número que corresponde a quantos outros quadrados são visíveis a partir dele. Em outras palavras, o grid irá contar computacionalmente a distância até os demais quadrados da malha, até cada quadrado em particular, considerando os obstáculos e os caminhos do projeto. Para isso, é necessário colorizar com tinta o interior fechado dos percursos a serem analisados. A visibilidade do grid pode ser desligada a seguir, e poderemos ver somente os quadrados contidos nos percursos e espaços abertos. Note que os obstáculos não recebem o grid, pois não foram colorizados. A seguir, iremos fazer a primeira análise do mapa de visibilidade, criando um grafo de visibilidade. As opções podem ser deixadas sem marcar, e o processo que se segue contará a distância de cada quadrado do grid aos demais quadrados que estão contidos no espaço visível, ou seja, caminhos, praças e passeios. O uso do computador foi essencial para fazer esse cálculo, sobretudo para grandes dimensões de áreas analisadas. Cada quadrado recebe uma cor mais quente, o quanto mais puder ver os demais quadrados adjacentes. Como se trata de um estudo configuracional, as cores quentes ao longo dos espaços visíveis indicam que eles são espaços mais vistos, em todo o conjunto estudado. Inversamente, os de pouca visibilidade são colorizados com cores mais frias, indicando que são visíveis por poucos quadrados do total do conjunto. Assim, após esse procedimento, passando-se o mouse sobre a área pintada, ou seja, sobre qualquer um dos quadrados tinturados, um número indicará quantos outros quadrados são visíveis desde aquele quadrado.
Isso equivale a uma distância topológica até todos os demais quadrados visíveis nos percursos da malha. Se você não entendeu, tente fazer esse procedimento e compreenderá. A seguir, poderemos passar para a análise do movimento das pessoas, que aqui nesta teoria são chamadas de agentes. O painel geral deste cálculo pode ser deixado como está, e o resultado irá mostrar o cálculo da quantidade de movimento dos agentes contados topologicamente sobre os caminhos e espaços do projeto. Novamente, as cores mais quentes indicam percursos nos quais mais pessoas passam, são mais visíveis. Isto pode ajudar a decidir, por exemplo, onde situar um quiosque de informação ou um elemento espacial como uma escultura ou outra obra de arte que confira identidade ao conjunto do lugar. As áreas de cores mais frias indicam pouco movimento de pessoas e, portanto, podem se prestar a abrigar lugares que requeiram mais silêncio, menos exposição, mais privacidade, tais como laboratórios, auditórios, centros de recuperação médica ou outros espaços que necessitam da segregação topológica apontada. É possível observar a constituição deste resultado obtido, pois esse software foi um dos primeiros simuladores do movimento humano. Podemos visualizar o projeto em tridimensionalidade dinâmica e, com isso, podemos decidir como e onde iniciaremos colocando os agentes, para observarmos como se formam, gradativamente, os assentos, as forças maiores e os nós mais fracos que se mostram no resultado final. Essa simulação de pessoas caminhando vai resultar no grafo inicial que foi calculado e poderá ter a sua sequência articulada a outras sequências e outras distinções nas quais o pesquisador queira estabelecer seu interesse.